Ora, boa tarde e sejam todos muito bem-vindos à exposição do meu filho Vincent Dior, exposição de pintura intitulada Passeio pelo Jardim de Éden. Antes de começarmos a visita propriamente dita, gostaria de fazer uma apresentação sumária do currículo artístico do meu filho. O Vincent começou aos 3 anos e meio a rabiscar tudo lá em casa, começou pelas paredes, mas depois era os lençóis, as toalhas, os brinquedos dele, ele rabiscava tudo o que encontrava. Então, na minha opinião, a sua atividade artística começou nesse momento. E depois, ao longo dos meses, os rabiscos, digamos assim, começaram a tomar forma em folhas de papel, em cadernos, até que, quando ele tinha 5 anos, eu resolvi transformar um quarto do apartamento num ateliê e disponibilizar-lhe materiais das belas artes, barras de óleo, pastel a óleo, tintas acrílicas, telas e cartolinas para ele expressar a sua veia artística. Pouco tempo depois, o Vincent produzia tantos trabalhos e eu, motivada pelos amigos, pelos familiares, resolvi começar a fazer exposições. Pelo que, aos 6 anos, o Vincent realizou 3 exposições na Clínica de Saúde Integral, na Livraria Lelo e no Espaço LabMed, no Porto. E desde então ele continuou sempre a pintar regularmente e a expor regularmente os seus trabalhos ao público, de tal maneira que até hoje completou 22 exposições individuais e 7 coletivas. Foi selecionado para 3 bienais de arte em Portugal, expôs também em França e em Inglaterra. E recentemente ele foi agraciado com um certificado de mérito internacional pelo Luxembourg Art Prize. Desde cedo o caso do Vincent, digamos assim, foi amplamente noticiado tanto nos jornais como na televisão, com 4 reportagens realizadas no ateliê do Vincent. E nos jornais destaco que ele foi capa do caderno Vidas do jornal Expresso, o que realmente lançou a carreira do Vincent em Portugal. Mas então comecemos por falar também um pouco do tipo de pintura que ele produz. Portanto, na sua globalidade, eu posso afirmar que a pintura do Vincent é essencialmente abstrata. Portanto, o que ressalta à primeira vista, a uma primeira leitura, é o aspecto cromático, portanto, a combinação das cores, a paleta de cores que ele utiliza, não é? Porque são paletes específicas, como qualquer artista, e portanto, a exuberância da paleta de cores utilizada e a combinação das cores. Há outro aspecto que também ressalta bastante, que é ele utiliza grandes quantidades de tinta, pelo que as telas têm, portanto, os quadros têm bastante relevo e textura na sua superfície. É outro dos aspectos. Claro que, fazendo uma leitura mais aprofundada de cada obra, é muito interessante porque é possível, digamos, destacar, identificar certas formas às quais é possível atribuir um significado, embora isso esteja expresso de forma subtil. Portanto, não é numa primeira abordagem, será numa interpretação mais atenta. E é engraçado constatar que essas formas variam de pessoa para pessoa, ou seja, eu vejo, por exemplo, neste quadro, vejo aqui um lobo. Aqui há o corpo, as patas, ele tem, digamos, a boca aberta, está com a cabeça virada para cima e até vislumbra aqui um segundo, de forma que eu intitulei a obra, que é O Uivo do Lobo. Outro aspecto que também se repete na pintura do Vincent é que frequentemente ele realiza várias obras ao mesmo tempo, com as mesmas cores, a mesma técnica e retratando o mesmo tema. Em geral, há uma obra mais explícita, digamos, mais bonita, vamos dizer, entre aspas, que sendo mais explícita é mais fácil atribuir um significado e atribuir um título. E depois as outras acabam por se complementar e reforçar a obra principal. Isso acontece neste caso. Portanto, temos aqui um par de obras. Eu, pessoalmente, consigo identificar aqui uma forma que me permitiu intitular a obra, mas, por exemplo, nesta obra eu já não identifico nenhuma forma em especial. Mas tem graça que no outro dia uma pessoa que visitou a exposição
referiu outros elementos que eu sou incapaz de ver. Portanto, esse aspecto, essa interpretação subjetiva e individual da pintura do Vincent acaba por ser um aspecto muito interessante, porque acaba por criar, digamos assim, um diálogo entre a pessoa que observa e a própria obra, mas ao fim e ao cabo a obra serve de espelho, digamos, ao subconsciente da pessoa. Portanto, é um diálogo e é um processo bastante interessante do trabalho do Vincent. Gostaria só de chamar a atenção de que este monitor contém mais de 250 slides sobre todo o percurso artístico do Vincent, desde que ele começou a pintar até aos dias de hoje, relatando todas as exposições efetuadas, as obras mais emblemáticas de cada exposição, as reportagens. Portanto, há uma série de informação nestes slides que aconselho a consultarem. Também para consulta temos este livro, que foi o primeiro livro que eu escrevi sobre a pintura do Vincent, intitulado História da Pintura do Vincent, o autismo do outro lado do espelho, porque o Vincent é portador de espectro autista. O livro só contém a história até 2004 e também tem aqui 2 catálogos de 2 exposições importantes que o Vincent realizou. Este catálogo verde foi na Universidade de Fernando Pessoa. A exposição intitulava-se O Presépio de Belém, e este segundo foi na Universidade Moderna, intitulado Por Mares Nunca Dantes Navegados, e a exposição constituiu, digamos, numa ilustração dos Lusíadas, foi inaugurada no Dia de Portugal e é uma das suas principais exposições. Mas falemos desta exposição, não é? Da presente exposição. Aqui está o cartaz, muito bonito, que os meus colegas me deram os parabéns. Não fui eu que fiz, foi a equipe da biblioteca, que eu gostava realmente de felicitar por todo o trabalho realizado, extraordinário. E o folheto, que além de algumas fotografias das obras mais principais desta exposição, contém os textos explicativos, a contextualização da exposição, nomeadamente o facto de a exposição ter iniciado no dia 2 de Abril, Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, de forma que aconselho consultar o folheto da exposição. Ora, vamos então iniciar. Há uma trintena de telas a acrílico sobre tela, portanto a técnica destas obras é toda a mesma. Não só, digamos, o tipo de tinta que é utilizado, como também a própria técnica de pintura. Portanto, isto contém obras de 2004 e 2011, 2 períodos distintos. Tinha o Vincent 9 e 16 anos e ele utilizou, com esse espaçamento, digamos, de vários anos, regressou em 2011 às mesmas técnicas anteriores para completar, digamos, o conjunto de obras que na altura fez. Então vamos começar pela obra do cartaz, que é uma obra bastante figurativa. O Vincent, o forte dele é, digamos, o abstracionismo, mas de vez em quando aparecem obras figurativas. E nesta exposição, várias obras são bastante figurativas. Ou seja, consegue-se identificar claramente certas formas, como é este o caso. Portanto, eu pelo menos identifico claramente um lírio vermelho. É um lírio bastante grande, bastante robusto. E também eu identifiquei o lírio facilmente porque este tipo de flores, estes lírios, existem num jardim no Forte de São João Batista, na Foz. Ora, todos os anos eu e o Vincent realmente vamos visitar as flores, é mesmo o termo, e vamos ver todos os anos, no mês de maio, as flores florescem e são tão bonitas, e fazemos sempre várias fotografias com as flores como pano de fundo, de maneira que não me admira que ele tenha retratado estes lírios. Esta segunda obra é muito interessante porque complementa a primeira, e é, ao fim e ao cabo, um lírio, só que não se percebe tão bem. Foi como se o Vincent esticasse, digamos, a representação tradicional de um lírio para algo mais abstrato, mas que eu prefiro. Portanto, ele esticou, é a mesma sensação que se tem de elasticidade, de formação, criando uma flor imaginária, não é? Que é também um lírio, mas na sua interpretação. E, pessoalmente, eu gosto mais desta obra do que aquela. Portanto, as cores são as mesmas, portanto, identifica-se, e eu lembro-me dele realizar estas obras, ele fez as obras ao mesmo tempo, uma ao mesmo tempo da outra.
Esta obra é que dá, digamos, o título à exposição, chama-se Promenade dans le Jardin d'Éden. Lá está, eu vou dar a minha interpretação, não quer dizer que seja única, certamente que não. Portanto, eu vejo muita luz a entrar, digamos, aquela parte branca, é como se houvesse uma luz imensa naquele jardim imaginário, não é? Depois aparece, esta parte parece-me uma espécie de uma sombrinha, não é um guarda-chuva, é uma sombrinha, porque pretende, portanto, proteger do sol. E depois vejo aqui duas personagens que eu identifico como femininas. Uma tem uma saia azul e as outras é uma veste verde. Essas personagens não estão propriamente fixas no chão, elas estão tipo a flutuar, a deslizar naquele jardim idílico, cheio de luz e muito divertidas a passear no meio da vegetação. Ora, é interessante porque tem realmente partes verdes e depois aparece este arroxeado, não é bem, mas é quase um arroxeado, é como se as flores fossem roxas. Daí este trata-se de um jardim imaginário, portanto não é um jardim real, mas é um jardim que existe na imaginação do Vincent. Esta obra complementa aquela, será o Jardim d'Éden. Portanto, aqui só vemos, eu pessoalmente só vejo a vegetação, é como se fosse a ampliação, digamos, desta parte que está aqui patente na obra. Aqui estão as personagens e depois a focar na própria vegetação exuberante do jardim, no Jardin d'Éden. Este é o quadro preferido da maior parte das pessoas que visitam a exposição e representa realmente uma flor magnífica, intitula-se a obra A Flor Magnífica e realmente há aqui uma flor linda, bastante grande, que existe no Jardim Botânico, que nós vamos muito ao Jardim Botânico, e esta flor que veio de um cato, é uma flor de grandes proporções, mas ao fim e ao cabo é uma flor mesmo especial porque vem de portanto é flor de um cato e nós ficamos fascinados pela flor. Estivemos a tirar fotografias à flor, eu adoro a flor e o Vincent depois fez-me esse presente, retratou a flor nesta obra que se designa a Flor Magnífica, porque na minha opinião está realmente magnífica. A flor era magnífica, mas a obra também ficou magnífica. Esta outra, na minha opinião, na minha interpretação, representa um lago. Porquê? Porque eu vejo aqui a reflexão na água, portanto há aqui uma parte redonda, como se fosse uma gruta, um lago que tivesse uma gruta. Claro que eu estou a tentar entrar na imaginação também do Vincent e nesse aspecto eu tenho uma posição privilegiada porque conheço as vivências do Vincent, os filmes que ele vê, os passeios que ele dá, aquilo que ele gosta isso facilita-me a interpretação das obras. Há aqui muitas flores, mas há uma entrada secreta para uma gruta e a obra chama-se A Gruta do Lago. Eu identifiquei o lago pelo efeito de reflexão nas águas. Há aqui um aspecto de reflexão. Estas duas obras são as flores azuis, portanto há realmente aqui, vê-se, eu interpreto como flores, mas elas são azuis, portanto lá está as tais cores inusitadas, não é? Os pintores não estão forçados a representar a realidade com as mesmas cores, muitas vezes utilizam cores distintas, embora mantenham a forma. E esta obra, eu gosto imenso dela porque intitula-se A Flor Marinha, vê-se aqui uma espécie de uma cascata d'água. Ao mesmo tempo, porque de onde é que vem o marinho? O marinho vem do azul, não é? Por isso é que do azul da água é como se fosse uma entrada de água do mar, então chama-se a fonte marinha. Eu designei por fonte marinha, porque há uma espécie, uma cascata de uma fonte que vem do mar. A exposição continua do outro lado, dos expositores, com estas obras cor-de-rosa, em tons de rosa. E eu destaco a primeira, que é muito interessante porque tem a forma de uma folha. A obra tem a forma de uma folha, claramente, está aqui o veio da folha e depois o recortar, mas ao mesmo tempo tem as cores de uma flor. Então pergunta-se, será uma folha ou será uma flor? E esse é precisamente o título da obra. Na Foz, há coisa de 2 anos, começou nós passeámos muito na Foz e começou um fenómeno estranho. Nós começámos a ouvir um chilrear, mas que não eram dos nossos pássaros, dos pássaros
que existem originalmente em Portugal. É como se fossem uns papagaios ou uns periquitos. E eu comecei a chamar a atenção do Vincent, eu chamo muito a atenção do Vincent para a natureza, para ele observar e interpretar a natureza. Então eu disse, Vincent, este chilrear não é de pássaros daqui de Portugal, isto é, ou é papagaios ou periquitos. E achei muita graça, que isso marcou bastante, porque várias vezes eu referi, andámos à volta das árvores, onde ouvíamos aquele chilrear, e tem graça que este ano tive a confirmação disso. Vi um bando de, não sei se seriam papagaios pequenos, a voar, a esvoaçar entre as árvores. Eu disse, aqui está aquilo que eu pensava. Chamei-lhe muita atenção para esse facto. E para mim esta obra que está aqui são 2 papagaios, que estão representados a vermelho, rosa escuro, praticamente vermelho. Claro que nem toda a gente vai interpretar isso como papagaios, mas atendendo à nossa vivência, eu interpretei logo, aqui estão os papagaios que eu chamei tanta atenção do Vincent para o chilrear diferente. Esta será a obra principal e esta secundária. Nesta eu não vejo os papagaios, nesta aqui vejo este papagaio com o bico e a asa e depois o outro. Claro, é já um bocadinho da extrapolação da minha parte, atendendo à nossa vivência, não é? Porque já Picasso dizia que a pintura de qualquer artista reflete a sua vida privada, não há volta a dar. Ele dizia, ma peinture é ma vie privée. E é verdade, eu constato isso no Vincent. As flores continuam aqui, cada uma nas suas cores. Esta chama-se, designa-se por flor noturna, porque há aqui uma parte escura, portanto, que lembra a noite, de forma que eu designei-a por flor noturna. Depois temos aqui, lá está, folha-flor. Esta obra complementa a primeira, porque há o mesmo tipo de situação. Portanto, temos uma folha, mas com as cores de uma flor. Portanto, será a obra complementar daquela primeira. E depois esta é mais, designa-se por flores luminosas, porque há aqui uma espécie, digamos, de cogumelos luminosos, 2. Há umas flores estranhas que eu não sei muito bem identificar, mas que são luminosas. Então designa-se por flores luminosas. Tem o amarelo e depois há assim uma espécie de umas cúpulas com luz. Neste expositor eu destaco mais esta obra. As outras é realmente a continuação daquilo que nós já vimos, mas esta obra em particular é diferente e muito interessante, porque designa-se por passeio na pradaria, porque portanto, temos o verde, não é? Que se identifica com a vegetação, a pradaria, e depois há 2 pernas, como se uma pessoa estivesse a caminhar, 2 pernas, claramente aqui, não é? Então é o passeio na pradaria. A forma das pernas, realmente, para mim, estão bem nítidas. Esta obra, O Brinquedo Maravilhoso, veio de uma exposição, de uma grande exposição que o Vincent fez na Biblioteca Municipal de Espinho, precisamente com algumas destas obras, na altura algumas das obras de 2004 e outras que não estão aqui patentes, e designava-se a exposição A Terra, o Brinquedo Maravilhoso. E esta obra pertencia a essa exposição, de maneira que eu quis guardar o título da exposição. E finalmente temos aqui nos expositores 3 obras idênticas, aliás o Vincent fez uma 4ª, em que, na minha opinião, isto é mais árvores ou arbustos, já não são tanto flores, mas como as cores são acinzentadas, é como se fosse uma árvore já com muita idade, uma árvore da sabedoria, não é? Então se designam-se por árvore da sabedoria. Portanto, ao fim e ao cabo, é uma obra em 4 partes. O tema é o mesmo, os tons são os mesmos, e retratam uma espécie de um arbusto, uma árvore já com muita idade, porque as árvores, podemos ter árvores com muitas centenas de anos, e será então uma árvore da sabedoria. Ora, as flores continuam nesta estante. Neste caso temos 3 obras relacionadas que, na minha opinião, retratam violetas, porque têm esta cor violeta e se aproximarmos vemos que são pequenas pétalas,
como se fosse um ramo de violetas. Eu foquei mais nesta tela para atribuir o significado às três e depois é uma complementação, digamos, um reforço do tema tratado aqui. Por exemplo, aqui há uma ampliação desta parte em amarelo, que é uma parte luminosa, não é? É como se fosse uma ampliação, e depois aqui é uma visão já mais de longe. Portanto, esta chama-se Ramo de Violetas 1, Ramo de Violetas 2, e aqui será o Jardim das Violetas, com a luz e o lilás e o roxo próprio das flores. Estas duas obras, na minha opinião, não é propriamente flores, mas a técnica está relacionada, a técnica de execução, embora a tinta esteja muito mais fluida, portanto é uma obra muito mais fluida, com menos tinta, e eu intitulei Revelação. Eu já intitulei esta obra Ressurreição, porque há um efeito de cruz, não é? Mas depois é como se fosse algo que estivesse a sair, a subir. Noutra exposição, intitulei a Ressurreição 1 e 2, mas aqui mais a revelação, é como se fosse uma ideia que está a surgir, algo que se eleva, é a sensação que me dá. Bom, nesta estante é mais, digamos, são tons de azul, que lembra o mar. O Vincent é um amante da natureza e ele adora o mar, ele e eu, aliás. Lá está, as vivências do artista que se refletem nas obras. Eu identifico-me muito com este quadro, porque eu vejo aqui o título é Femme à l'enfant, ou seja, temos de ter a mulher e a criança, não é? Femme à l'enfant, a mãe e o filho. Então eu vejo uma personagem de lado, que tem o cabelo um bocado como o meu, desgrenhado, que segura um bebê estranho, mas esse bebê tem uma varinha de condom. Esse bebê é um bebê estranho, mas que tem um dom, tem uma varinha de condom. E, digamos, a mãe é como se estivesse como nos desenhos animados, quando as personagens estão eletricutadas, ficam todas assim elétricas, portanto há muita energia e há um dom e uma missão do bebê. E a mãe está ali a segurar, a ajudar, mas é ele que vai ter de fazer. Então é assim que eu interpreto. Às vezes eu crio uma história uma história que tem relacionada comigo, não é? E com o Vincent, a partir das imagens dos quadros. A obra complementar é esta, na qual esta parte aqui parece uma flor, um botão de flor, complementa aquela, mas o significado está na obra principal. Estas duas, digamos, a textura e a fluidez, digamos, da tinta, na minha opinião, invoca muito as correntes marítimas, de forma que estão intituladas No Reino de Neptuno 1 e 2, porque aqui também parece um grande personagem, será o tal Neptuno, não é? O deus do mar, e as correntes marítimas. Nós vivemos à beira do mar, o Porto é uma cidade à beira-mar, felizmente, e o mar é essencial para mim, para o Vincent. Os passeios à beira do mar são realmente um auxílio para o nosso dia-a-dia. E por último, vamos interpretar as últimas telas, que também têm a ver no mar, chama-se Senhora das Águas 1 e 2. Eu vejo aqui muitas flores, mas há uma personagem com uma grande saia, digamos, que eu designo por a Senhora das Águas. Isto tem a ver também com o Brasil, aquelas cerimónias de Iemanjá, onde se fazem ofrendas de flores ao mar, nas festas de Iemanjá, de forma que me fez lembrar muito esse tipo de rituais que me chamam a minha atenção e ao Vincent também. Portanto, a parte das flores, a Senhora das Águas, a ofrenda a Iemanjá. E as duas obras, na minha opinião, esta é mais explícita do que esta, portanto esta será a principal, mas elas são praticamente as duas no mesmo grau de intensidade. E falámos já de todas as obras, uma a uma, a minha interpretação, que espero que tenha convencido algumas pessoas, embora eu admita perfeitamente que outras pessoas têm uma interpretação totalmente diversa, que deverá ser respeitada, Portanto, as obras não são únicas, não são minhas, são de todas as pessoas que as observarem, as contemplarem.
Bom, por último, resta comentar esta coleção de esculturas de papel, não é propriamente papel, mas são cartolinas metalizadas, purpurinas e espuma, portanto são placas de espuma, portanto os materiais utilizados aqui são esses. E estas obras foram feitas conjuntamente por mim e pelo Vincent, o que é sempre muito agradável trabalhar com o Vincent, muito divertido, são momentos de interação entre nós os dois, que ocupam os nossos tempos livres. Portanto, os materiais foi aqueles que eu citei e depois já aqui as peças são unidas com clipes ou agrafos. Portanto, material de papelaria, que era o que nós tínhamos à mão, digamos, para complementar esta exposição de pintura, de forma que escolhemos algo monocromático, portanto as peças são todas realizadas praticamente todas as peças são realizadas numa só cor, portanto é o dourado, é o prateado e é o bordeaux. Estas peças já contêm bastantes simetrias, nomeadamente esta, que é a flor de corações. Os corações estão unidos de uma determinada maneira, portanto há aqui realmente várias simetrias de rotação e de reflexão que estão envolvidas nestas obras. E eu acho muita graça a esta, porque além das peças valerem por si mesmo, invocam sempre algo que tem a ver connosco, e neste caso eu designei-a por Madre de Deus, porque me faz lembrar aqueles hábitos das freiras, que são cinzentos e brancos, não é? Aquela gola cinzenta e depois o peito branco, o peitoril branco, de forma que os títulos complementam de alguma maneira a obra. Então esta designa-se por Madre de Deus, e esta aqui é muito interessante porque é designada por sacerdote de Melquisedeque. E o que é que isto significa? É uma obra que, comparada com esta, os corações são enormes, não é? Em relação à altura do corpo principal. Porque sacerdote de Melquisedeque? Jesus era um sacerdote de Melquisedeque. Na minha interpretação o poder dos corações do amor é tão grande nesta personagem que é como se cobrissem completamente a personagem, portanto não é a altura que é pequena, são os corações que são enormes, a força do amor, da energia amorosa de Jesus, não é? Que envolveu todo o planeta na missão dele, de forma que isto é sacerdote de Melquisedeque, mas é dedicado a Jesus. Depois temos a coleção de jarros. Reparem que o elemento presente, o elemento unificador desta coleção é realmente os corações, porque estes jarros, digamos assim, estão adornados de corações, e há aqui uma interpretação mútua, porque de certa forma são jarros, e até é tipo de piada, olha, são jarros para arrosar as flores e o jardim, mas se repararmos também fazem lembrar, pelo menos a mim, fazem-me lembrar aquelas vestes daquelas cerimónias do Papa, aqueles cardeais que percorrem solenemente e majestosamente nos seus rituais nas igrejas e nas missas, não é? E faz-me muito lembrar esse tipo de vestes. Eles, em geral, são personagens já com idade, que estão curvadas, de forma que a inclinação dos jarros faz-me muito lembrar as vestes dos cardeais e do Papa e dos seus acompanhantes nas cerimónias do Vaticano. E, por último, queria comentar aqui a Flor da Vida. Portanto, é uma peça que é montada com 6 peças, porque a Flor da Vida é uma flor, é um símbolo ancestral, não é? Da geometria sagrada, um símbolo ancestral mesmo. E é uma flor de 6 pétalas, idênticas, e é apenas isso. E, portanto, nestas peças portanto, há 6 peças, mas a flor as pétalas da flor são realizadas, digamos, no vácuo, no intervalo entre as peças. E baseadas nesta estrutura, criámos estes trípticos de fotografias, que é uma forma muito útil de expor fotografias. E estas fotografias foram tiradas numa exposição que eu e o Vincent visitámos várias vezes, aliás. Eu considero que foi a melhor exposição que visitei na minha vida, e já visitei muitas, em muitos museus, que era uma exposição imersiva da Frida Kahlo, que esteve patente na Alfândega do Porto, em 2022. E nessa exposição tinha uma máquina daquelas antigas de fotografia e criava essa máquina, estas fotografias que misturava as flores
com a imagem da pessoa que estava em frente à câmara. Então eu e o Vincent fizemos estas fotos e é também uma homenagem a essa pintora extraordinária que sofreu muitíssimo fisicamente, porque ela teve um acidente horrível que sofreu muitíssimo, mas ela continuou, apesar do sofrimento da vida dela, a pintura serviu-lhe como um escape e uma forma de canalizar a energia e de criar felicidade para ela e para os outros, e a obra perdura. Isso é um bocado a posição do Vincent, apesar do autismo, não é, das suas limitações, que há, e muitas, há também habilidades. Então esta exposição pretende também ser uma forma de incentivar outras pessoas ditas neurodivergentes para encontrarem os seus pontos fortes, porque costuma dizer-se que Deus tira por um lado, mas dá por outro. E muitas vezes essas pessoas não conseguem identificar os seus pontos fortes e não conseguem utilizar esses pontos a seu benefício e em benefício da sociedade. De forma que pretende ser também um incentivo para todas as pessoas ditas neurodivergentes, para encontrarem a sua forma de canalizar a sua energia, a sua atividade e se tentarem, com a ajuda de familiares e de técnicos, eu acho que toda a gente pode dar uma contribuição significativa à sociedade, de uma forma ou de outra. Seja por si própria, seja pela evolução que provoca nas pessoas que acompanham essa pessoa dita neurodivergente. E por último, mas não menos importante, desejava agradecer imenso à biblioteca, a toda a equipe que me ajudou a montar, a fazer o catálogo, o catálogo desdobrável, o cartaz, o apoio que me estão a dar neste momento para eu realizar este pequeno vídeo, e à direção da faculdade, à direção da biblioteca, que desejava agradecer por esta, já é a segunda oportunidade que eu tenho este ano de mostrar os meus trabalhos e agora os do Vincent, aos meus colegas da Faculdade de Ciências, e desejo que eles usufruam e beneficiem desta exposição. E obrigada. É tudo.